Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Saúde Fora da Caixa. E hoje a gente vai falar de um tema, gente, que eu particularmente gosto muito de estudar a respeito, converso muito sobre isso com os meus pacientes e defendo que todo mundo que quer olhar para a mudança de estilo de vida precisa começar esse processo falando e olhando para o sono. E aí eu não podia deixar de convidar Caio para estar aqui comigo hoje, que é médico psiquiatra, especialista em sono, e a gente vai tirar um pouco aí das informações erradas que muitos de nós temos sobre sono ao longo da nossa vida. Caio, muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é um prazer, obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, pelo teu projeto. Obrigado, querido, obrigado. Ô Caio, e já tentando entender aqui um pouco de como que tu chegou na história da medicina do sono, porque tu tem quanto tempo de formado hoje? De médico, assim, sem contar a especialização. 11 anos. Boa, eu tô fazendo 7 anos, não tem muita diferença aí. Na minha época, cara, a gente basicamente... Eu não tive aula de sono na graduação, eu acho, assim. Ou se tive, foi 1 ou 2 aulas no curso todo. E acho que se tive, foi muito mais em, tipo, otorrino ou pneumo do que na psiquiatria propriamente dita, né? Como que tu chegou na medicina do sono? Qual que foi essa trajetória, assim? Por que tu foi trabalhar com isso? Eu tive essas aulas na faculdade, foram 2, na verdade. Uma de fisiologia, né? Como o sono funciona ali, acho que foi no 2º ano da faculdade. E uma de apneia, no 4º ano da faculdade. Nas 2 eu dormi. Então a gente sai da faculdade com uma ideia muito... Aliás, com nenhuma ideia, né? De como o sono é importante e tal. Aí na residência de psiquiatria, teve uma época, no R2, no 2º ano, né, que a gente se especializa em psiquiatria, teve um professor que falou, olha, vocês vão pegar é um livro lá que a gente utilizava, cada um pega um capítulo e aí vocês vão apresentar um seminário, um trabalho sobre cada capítulo. Só que nesse dia que ele dividiu os grupos, eu não estava. E todo mundo foi escolhendo os capítulos e o que sobrou foi o de sono. E ficou para mim. Então, esse foi meu primeiro contato real, assim, com ler alguma coisa, né, sobre sono. Porque na residência de psiquiatria, essa parte ela é muito pobre. A gente aprende o paciente está com insônia, então você tem que dar um medicamento com o efeito hipnótico, né? É basicamente isso que a gente aprendia. E aí eu comecei a me interessar ali. Eu falei, nossa, que negócio interessante, né? E tal. Eu fiz uma aula, o professor gostou. E aí esse assunto morreu, né? Aí no final do 3º ano da residência... Eu queria fazer uma sub, né? Continuar meus estudos ali dentro das sub-áreas da psiquiatria. E aí eu fui meio que eliminando. Putz, eu não gosto de álcool e drogas, eu não gosto de psiquiatria infantil. Eu até gostava de psicogeriatria, né? De atender os idosos, mas aí eu fiquei muito com uma imagem de que, putz, vou ter que lidar com doenças que tem pouco que ser feito, né? É muito limitado e tal. Aí, trocando uma ideia com uma professora minha, ela falou, poxa, Caio, por que você não faz a tua residência de medicina do sono? E aí eu falei, eu nem sabia que existia. Existe? Aí ela falou, não, existe, troca uma ideia, vai lá conhecer. E na época, aqui em São Paulo, tinha na Unifesp e no Hospital das Clínicas, eu estava fazendo residência de psiquiatria na Santa Casa. E aí eu mandei um e-mail para os 2 serviços, fui pessoalmente conheci os coordenadores, conheci a residência, como é que funcionava. E aí comecei a ler sobre medicina do sono, tanto em artigos científicos quanto falando com os residentes, não sei. Falei, cara, esse negócio aqui parece ser bem legal, né? Mas eu não sabia que eu poderia realmente ganhar a vida, né, com isso. E aí eu prestei as 2 provas, não passei na Unifesp, passei no HC, fui pro HC. E já no primeiro mês de residência, eu fiquei muito impactado com aquele conhecimento, né? E aí eu comecei a pensar por que eu não tinha aprendido isso antes. Né? Eu acho que tem diversas áreas da saúde que a gente tem esse clique, né?
E aí eu comecei a lembrar, por exemplo, de várias pessoas da minha família que poderiam ter apneia e não tinham diagnóstico, né? Por exemplo, meu pai foi a primeira pessoa que eu lembrei. Tanto é que eu lembro exatamente o dia que eu cheguei em casa com um polissonígrafo para colocar no meu pai e fazer o exame. E aí tudo começou a fazer muito sentido. E foi nessa época, 2016 e 2017, que eu comecei a produzir conteúdos digitais sobre medicina do sono. Então eu comecei a falar sobre sono na internet. E na época não tinha ninguém que fazia isso, né? Na verdade tinha, mas eu não sei se era com uma produção tão intensa que eu comecei a fazer. Até porque é uma especialidade relativamente pequena, eu imagino, né? A gente não tem muito médico especialista em sono Tem no mais Brasil, ou né? menos 1.200 médicos com o título de especialista, o que obviamente não fecha a conta para a demanda, né? Claro. Como residência, o CFM, eu acho que legalizou, né? Vamos dizer assim, a residência de medicina do sono em 2010, por bem aí. recente. Porque na época era um fellowship dentro da otorrina ou dentro da pneumo, mas só na área de distúrbios respiratórios do sono. Porque a gente tem, né, dentro da classificação internacional de doenças do sono, a gente tem 50 transtornos de sono catalogados, né? Então, a apneia é um mundinho muito pequeno, né? Insônia é outro mundinho muito pequeno e por aí vai. Mas são os mais prevalentes mesmo, né? São os mais prevalentes. Aí eu comecei enfim, a trazer isso para minha prática clínica psiquiátrica. Eu faço consultório desde 2014, é um consultório de psiquiatria clínica. E o sono ele virou um plus, assim, né, nos pacientes e no cuidado com os pacientes. E, obviamente, eu comecei a receber pacientes de insônia, de apneia, que usam cronicamente medicamentos para dormir. E aí eu fui incorporando isso na minha prática clínica. Mas eu fazia consultório de noite, porque eu tinha outros empregos de dia, né? Então, eu tive muito trabalho em hospital, muito trabalho em enfermaria. Depois do R4, eu fiquei 1 ano como preceptor dos residentes, mas aí só na área de distúrbios respiratórios de sono. Trabalhei no mundo corporativo, fui para a indústria farmacêutica, fiz um MBA de gestão de saúde, mas o sono e a psiquiatria sempre estavam ali. Eu nunca abandonei, né? E aí eu comecei a enxergar os pacientes de uma forma diferente, né? Junto com esse conhecimento de sono, e isso realmente mudou a minha prática clínica. E isso, inclusive, virou um negócio, né? Em 2019, eu fundei com um colega meu uma empresa de educação médica e a gente começou a produzir cursos para profissionais de saúde, inicialmente, de medicina do sono, e posteriormente somente para médicos, e a empresa foi abrindo outros braços, né? Então tem uma área de comunicação, tem uma área de mídia, tem uma área de consultoria, e atualmente eu estou deixando a empresa para me dedicar somente ao consultório. Por questões pessoais, de vida. Né? E aí, eu vejo que, poxa, é um negócio que, mesmo com toda a divulgação e todo o conhecimento, as pessoas, os médicos e os profissionais de saúde em geral, não dão tanta importância. E é pouca gente que sabe falar sobre isso, que realmente tem ali a noção completa da coisa. Então foi assim, foi meio de paraquedas, foi uma coisa de curiosidade e depois virou um trabalho, né? Não foi algo muito planejado, assim. Não foi. Né? Não E me parece, me corrija se eu tô errado, Caio, mas me parece que quem trabalha com sono necessariamente precisa trabalhar com medicina de estilo de vida, né, cara? Não tem como separar as duas coisas, né? Bom, na minha opinião, não. Mas eu acho que nem todo mundo tem essa visão, né? Eu conheci a medicina do estilo de vida porque um aluno meu da empresa de educação médica já tinha uma ampla experiência com medicina de estilo de vida. E aí depois eu virei aluno dele numa capacitação de medicina de estilo de vida que a empresa dele faz, que é o pessoal da MEV Brasil. Conheço, né? claro. É o Caio, meu xará, inclusive.
E então foi assim, e aí eu vi que tudo fazia sentido. Realmente, não dá para você falar de sono sem falar de estilo de vida, porque é um dos pilares, né? Total, da total. medicina do estilo E de eu acho vida. que a medicina de estilo de vida entra no mesmo lugar que tu trouxe em relação ao sono, de ser algo que quando a gente terminou a graduação, eu conheci a MEV faz uns 4 ou 5 anos, assim. Conheci mais até pelo pessoal do exterior e depois eu descobri o CBMEV e comecei a me aproximar mais do movimento nacional, assim. E quando eu conheci, eu falei, cara, era isso. Desde o começo era isso que eu estava procurando. Era essa linguagem, era esse ajuste, essa visão ampla e essa visão menos culpabilizadora e mais acolhedora e que constrói um processo de mudança com o paciente. E eu acho que tem um paralelo com a questão do sono, assim, né? Eu, por exemplo, conheci medicina do sono. A primeira vez foi também por um problema de apneia de sono na minha família. Foi a primeira vez, eu estava na graduação ainda. E depois foi com o teu conteúdo, assim. Tem um material teu que, cara, faz alguns anos isso, tá? Acho que era um e-book enorme. O e-book, sim. É muito grande, assim. Que eu destruí ele. Eu lembro que eu abri, nem sei essas coisas de e-mail marketing e tal. Chegou no meu e-mail, eu abri ele e eu destruí em uma sentada, assim. Eu falei, cara, isso aqui tem muita coisa que eu achava que era de um jeito e não era. E eu gosto muito de estudar ciência, até por ser bastante academicista. E daí eu comecei a partir dali a buscar outras referências, entender um pouco mais dos fatos em torno do sono e mudar um pouco a minha visão, assim. E aí um dos desafios que eu vejo que aparecem na minha prática clínica é o paciente que vem com o uso de medicação para a indução de sono e a gente ter que, em primeiro lugar, colocar para ele que isso é um problema, que isso não deve ser para sempre assim, né? Na maior parte dos casos. E começar esse processo de mudança, né? Tu também enfrenta esse desafio, eu imagino, né? É todo dia. Bom, eu acho que dá pra gente esclarecer, né, muita coisa, porque são remédios e remédios, né? Perfeito. E quando se fala de sono, realmente é uma confusão, porque todo mundo meio que mete a mão. E não tô falando só de médico, é teu tio, tua avó, teu pai, tua mãe. Toma isso aqui, toma aquilo ali, olha o que eu trouxe. E aí vai tomando, né? Vai virando uma, sei lá. E aí a gente tem que desfazer tudo isso, né? Acertar. Nem todo remédio é ruim, né? O remédio foi feito para nos ajudar. Perfeito. Mas em relação a sono, esse é um problema muito antigo, né? O primeiro remédio assim que foi feito para as pessoas dormirem foi o álcool, né? E aí depois veio o ópio, depois veio os barbitúricos. Muita gente morreu com barbitúrico, né? Aí depois os barbitúricos vieram os benzodiazepínicos, né? Que acho que foi quando popularizou mais, assim. Né? O diazepam, por exemplo, foi o remédio mais vendido no mundo de 1975 até 1982. Foram mais de 2 bilhões de comprimidos de diazepam, de caixas de diazepam. Né? Então, é uma coisa realmente assustadora. Né? Se você pesquisar no Google, né, os anúncios da época, porque nos Estados Unidos tem muito anúncio de remédio, né, até hoje. É muito curioso. Era um apelo, assim, se você está estressado, sobrecarregado, tome essa pílula aqui. Eles faziam muito um apelo para as mulheres. As mulheres sempre foram muito sobrecarregadas, são até hoje. Então, eles exploravam muito aquela coisa de acúmulo de função. Então, sempre tinha uma mulher no anúncio carregando uma criança, varrendo o chão e lavando a louça. Caramba. Aí, tome esse comprimido aqui, porque todos os seus problemas vão acabar. Então, eles realmente foram muito prescritos para substituir os barbitúricos, né? Porque muita gente morreu com barbitúrico, muita gente ficou dependente. Aí, eles também causam ainda muitos problemas, né? De dependência química, de déficit cognitivo, queda, infecção, uma série de coisas. E aí, no final da década de 80, veio a grande promessa com as drogas Z, né? Com os Zolpidem. O Zolpidem, ele foi lançado em 88. Né? Foi no mercado em 88 e com essa grande promessa. Olha, o mesmo discurso de quando o benzodiazepínico foi lançado. É um remédio mais específico, não causa dependência, vai resolver o problema de sono. E aí, no primeiro ano já de mercado, já começaram a pipocar os casos, né, de literatura, de dependência química, de comportamentos anormais relacionados ao sono.
de compras excessivas, né? Tudo isso que a gente vê hoje no TikTok, no Instagram, no Fantástico, na CNN, né? Tudo isso já acontecia em 1988. Só que na época, isso era relato de caso que estava ali começando, na Birene, que você tinha que ir lá imprimir o negócio. Então, assim, ninguém sabia que isso acontecia. Hoje acontece, o cara liga a câmera e fala, eu comprei uma passagem para Buenos Aires, olha o que aconteceu. E aí todo mundo fica sabendo. Mas isso acontece há 35 anos. Né? É muito louco, porque eu lembro, eu devo ter feito psiquiatria, 3º, 4º ano de faculdade, 2012, 13, assim. Eu tenho muito claro na minha mente um professor de psiquiatria ensinando exatamente o que tu falou. Hoje a gente evita benzodiazepínico e prioriza o uso de Zolpidem, porque o índice principalmente ele falava de adicção ali, de dependência química com ele, o risco de dependência química é muito menor. E aí eu já vi na minha prática clínica pacientes me ameaçando se eu não der receita de Zolpidem, porque a pessoa tá tomando 8 comprimidos para dormir, por exemplo. Assim, eu já vivi isso. Então, esse discurso do seu professor é o discurso do propagandista do Zolpidem. Exato. Né? Então, porque é isso que a gente aprende. E na verdade, é isso que a gente ouve, né? Da indústria. E, de fato, se ele for usado no curto prazo, que é de 30 a 60 dias, né? Quando for um medicamento indicado para a insônia, porque nem toda dificuldade para dormir é insônia. Perfeito. Num paciente que não tem risco de abuso de dependência, que isso é uma outra coisa que as pessoas se esquecem de avaliar. Super importante. E para tratar insônia e não outra comorbidade, ele é extremamente seguro. Certo? Só que, assim, esse negócio do Zolpidem não dá dependência, isso aí foi um artigo que foi publicado em 1992, numa revista de psicofarmacologia, e patrocinado pela fabricante do Zolpidem, na época, um laboratório francês, e dizendo o seguinte, que não dá dependência, eles fizeram um estudo no modelo animal, em ratinhos, e aí um grupo de ratinhos tomou Zolpidem e eles compararam com o Midazolam, que é um benzodiazepínico com um perfil farmacocinético e farmacodinâmico muito parecido com o Zolpidem. Só que o tempo de análise do estudo foi de 15 dias. E a gente sabe que a dependência química demora mais do que 15 dias para aparecer. É bem óbvio isso, né? Mas na época talvez nem eles soubessem, sei lá. E aí a gente meio que comprou essa ideia. Porque cai naquele lugar do estudo científico que hoje a gente tá falando muito disso na internet, inclusive, né? A gente tem um título ali... É um modelo animal numa situação irreal, né? Uma situação ali altamente controlada, comparando com uma coisa que não é muito... Assim, e aí se vendeu isso. Né? Eu prescrevi muito Zolpidem, nossa, cansei de prescrever Zolpidem. Agora, quanto mais rápido o remédio age e mais rápido ele acaba, maior é o potencial de causar dependência. Então, o Zolpidem, ele é um problemão em se tratando de dependência química ou desse risco. Agora, os seus parentes que têm demora para agir mais... esse pico de ação é mais lento e ele dura no sangue, né, mais tempo, que é o que a gente chama de meia-vida, aí o potencial de abuso de dependência ele é infinitamente menor ou praticamente inexistente. Então, o que você vê de caso grave de dependência química é com Zolpidem de 5 mg ou de 10 mg, principalmente formulações de 5 ou 10 sublinguais, que hoje tem 300 milhões de marcas, né? E tem uma questão nessa... É uma equação muito complexa, porque você tem quem prescreve, você tem o paciente, você tem quem dispensa o medicamento nas farmácias e você tem quem fiscaliza. Então, cada membro dessa equação tem uma falha hoje em dia. É por isso que a gente está nessa epidemia aí de uso abusivo mesmo, né? De uso abusivo, né? Porque o remédio ele se tornou um problema. Mas, assim, farmacologicamente, é até uma substância bastante interessante. Só que
É algo muito semelhante com o que a gente vive com os análogos de GLP-1 dentro da minha realidade, que é o tratamento de Exatamente, obesidade. é a mesma coisa. O remédio não é o problema. O fenômeno é muito parecido. Né? Talvez até menos grave no caso dos análogos, porque é uma droga com segurança de longo prazo e com indicação, inclusive, de longo prazo hoje. Mas o fenômeno é muito semelhante. É um abuso... Agora, quando a gente fala de dependência química, né, aí vai ter o viés de quem trabalha com isso. Então, hoje eu não recebo o paciente para colocar remédio, eu recebo para tirar remédio. Perfeito. Então, eu não me lembro, assim, da última vez que eu prescrevi Zolpidem. É mais no começo, assim, claro. Quando você... Porque o paciente não sabe, né? Sim. Às vezes ele nem sabe que ele tem uma dependência, você tem que explicar, você tem que falar. Então, aí você prescreve porque não está na etapa do tratamento para ele desprescrever. Mas eu não recebo mais paciente para colocar remédio, eu recebo para tirar. E que é uma situação extremamente complexa, né? Porque aí, geralmente, você tem o Zolpidem, mas você tem também um benzodiazepínico, aí você tem um antipsicótico, depois você tem um antidepressivo, depois você tem isso, depois você tem aquilo. Então... E a pessoa também não está bem, né? E a pessoa não está bem. Então, a gente tem que ver qual é o remédio, por que ele foi prescrito, quando o paciente chega assim dessa forma, né, que foi o início da tua pergunta, a gente tem que fazer uma análise aí retrospectiva, montar ali com o paciente uma ordem cronológica de fatos e de prescrição, para, enfim, a psiquiatria é muito isso, né? A gente monta um quebra-cabeça baseado no que o paciente está falando, no que o familiar está falando. A gente não tem exame, a gente não tem nada. A gente só tem a gente e o paciente. Então, por isso que esse vínculo é tão importante. Total, né? total. Claro, existem ferramentas hoje em dia não, há muito tempo, né? Escalas, né? Testes farmacogenéticos, mas assim, estudo científico é uma coisa, prática clínica de consultório é outra coisa completamente diferente. Tá? Então a gente tem que ter muito senso crítico de saber como aplicar essa quantidade enorme de volume de produção científica, como traduzir isso para o paciente de uma forma que ele entenda. Isto é medicina personalizada. Medicina personalizada não é você... Ou medicina... Sei lá, eles estão usando tudo quanto é nome hoje em dia, né? É isso. Não é você pedir 300 exames e pedir 5 testes genéticos. Não é isso, não entendeu? É isso. É você usar a ferramenta certa no tempo certo para aquele paciente, de acordo com as necessidades dele e vontades dele. Total. Não dá para ser top-down, assim, as decisões. Tem que ser uma coisa horizontal ali. Você está no mesmo nível que o paciente. É claro que você sabe mais que ele, tecnicamente, mas quem sabe da vida do paciente é ele. É ele. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí, claro, cada paciente tem um jeito de tirar, um jeito de ajustar. E aí, até falando da importância do atendimento centrado no indivíduo, assim, né? A gente falou aqui de insônia, de apneia e tal, e apesar de a gente ter muitos distúrbios de sono, acho que a apneia do sono ainda é o mais prevalente, depois insônia, ou é o contrário? Tá muito... que varia de muita literatura, né? Pelo que eu tive olhando, a gente tem insônia e eu tava dando uma revisada nisso, o estudo que eu achei falando de prevalência, tava falando em no máximo 30% em algumas regiões, e a apneia do sono chegando em 24% em homens, e em 12% a 13% em mulheres, mas vai ter oscilação disso com certeza, né? Assim, vamos falar de Brasil, né? Segundo a própria Associação Brasileira do Sono. São mais ou menos 73 milhões de brasileiros com insônia. Coisa absurda. Absurdo. E 1/3 da população com apneia. E aí, o fato de eu trazer esses números, até para que as pessoas entendam que a gente está falando de uma coisa que é extremamente prevalente, é muito comum. E tu falou de talvez as pessoas acharem que é insônia e não sei e tal. Então, explica pra gente o que é de fato insônia. Porque eu sinto que é um desses termos que a gente está usando por aí sem saber o que a gente está falando, na real, né? Bom... É bem simples. Insônia é uma dificuldade para iniciar o sono e ou para manter o sono e ou acordar antes do que você habitualmente acorda, né? Que é o que a gente chama de despertar precoce. Né? É aquele despertar antes do despertador, que deixa a gente, né, putaço. Né? E aí, esses são sintomas noturnos, né? Que eles podem ocorrer isoladamente ou em associação. Mas você tem que ter uma repercussão diurna, né?
Então, você tem que ter pelo menos um sintoma dos que eu vou falar aqui. Então, é alteração de humor, impulsividade, maior propensão a erro, acidente, déficit de memória, você fica mais hiperativo, uma baixa capacidade de tomada de decisão, sonolência diurna. E aí isso tem que acontecer por pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses. Isso é insônia crônica. Insônia aguda é tudo isso, mas às vezes acontece em um dia, de forma pontual, 2 né? dias, etc. Então isso é insônia. Né? Não é o diagnóstico, ele é clínico. Ele é né? simples, Mas né? assim, um dos critérios, né, que aí realmente meio que carimba, cara, isso aqui é insônia mesmo. A pessoa fica preocupada com o próprio sono. Então essa coisa, será que eu vou dormir? E se eu não dormir? Se eu não tomar meu remédio hoje, amanhã eu vou morrer. Se eu não dormir 8 horas, eu vou ficar gordo. Se eu não dormir... Então, assim, essa preocupação com o próprio ato de dormir é um sintoma principal, assim, do ponto de vista fenomenológico, né? Assim, quando o paciente conta, assim, a preocupação com o sono, a ansiedade noturna, aquele pensamento que não para, né? Isso é muito característico. E tu trouxe um ponto aqui, enquanto tu estava descrevendo esses critérios, assim, né? Eu tenho hoje uma equipe interdisciplinar que trabalha comigo, eu tenho uma psiquiatra que trabalha comigo, porque é isso, né? E eu acho que vem aqui um ponto muito relevante, que é como as condições psiquiátricas, elas podem se confundir por ter critérios muito semelhantes, né? O sono, assim, qualquer noite mal dormida vai causar todos esses sintomas Exato, que eu te falei. Exato. Então, a apneia, por exemplo. A apneia é o diagnóstico, assim, a gente confirma, aí sim com o exame, é diferente da insônia. Então, para você confirmar o diagnóstico de apneia, você precisa ter uma polissonografia, que é o exame do sono. E aí você vai ver lá quantas vezes a pessoa engasga à noite, quantas vezes ela dessatura, quantas vezes ela ronca, e aí você faz uma continha lá, tem vários critérios e tá bom, beleza, isso aqui é apneia. Agora, insônia é clínico. Né? E eu acho legal aí, puxando pra apneia, assim, a gente meio que normalizou o ronco, né? De ouvir, tipo, o pai que ronca, a pessoa que na verdade, ronca. você normalizou dormir mal. Isso. Dormir mal é normalizado, né? Hoje em dia, né? Já faz um tempo já, né? E eu acho que desde que inventaram a luz elétrica tem esse problema, e aí foi crescendo muito em países ocidentais, né? Ali, década de 60, 70, 80, foi né? Aquela coisa dos IUPs ali em Nova York, aquela coisa, né? De produzir, trabalhar. Como é que chama aquele filme do DiCaprio, que ele é um puta de um louco? Tô ligado. Gatsby, né? Não. Daqui a pouco vem. Que ele opera na bolsa e tal. Isso. Então, aquilo ali é um estereótipo muito cultuado. Começa ali, né? Não sei, pode terminar ali. Né? Então, e assim, 90%, por exemplo, das pessoas que têm diagnóstico que tem apneia não sabem que tem um diagnóstico. Isso é um dado até que assustador. Um estudo na Lancet, no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eles estimaram a prevalência global de apneia. 1 bilhão de pessoas e 90% não sabem que tem. Nossa. Né? Porque aí é um problema de acesso à polissonografia, Claro, um problema de formação médica, né? O problema de normalizar o ronco. Né? Então... E até uma dificuldade da parte do profissional, no meu caso, por exemplo, né? Cara, eu insisto em fazer a polissonografia para depois encaminhar, porque se eu encaminhar o paciente não vai. Eu preciso fazer a polissono, ter alteração para daí convencer. E eu trabalho com muito dado, né? Eu já tenho um estudo de coorte com os meus pacientes rodando, porque a minha tese de doutorado é isso, assim. Então eu acabo dentro do meu estudo de coorte avaliando muitas coisas da minha amostra, assim, né? O tempo médio entre eu pedir uma polissonografia e o paciente fazer de fato a polissonografia, e aí deve ter a ver com ele não me procurar por sono propriamente dito, é bizarro. É tipo 4 meses e meio, 5 meses. O tempo médio de diagnóstico de apneia, por exemplo, é de 10 anos.
Olha isso. Médio. E aí, quando eu começo a falar para os pacientes, aí eu tento usar a entrevista motivacional para tentar engajar e trazer os dados do quão relevante é a apneia do sono na condição de saúde dele, os riscos aumentados para todas as condições, basicamente, que a gente existe, porque a apneia aumenta risco para tudo, basicamente. Nem assim a galera vai fazer. Porque aí tem a coisa do exame ser trabalhoso, ser difícil de fazer, e assim, por quê? Porque por mais que a gente faça a entrevista motivacional, por mais que a gente mostre dados, né? Por mais que a gente tenha uma postura acolhedora, de escutativa, etc, etc, a gente sempre vai esbarrar na cultura, né? No ambiente daquele paciente. E para você mudar a cultura, você demora pelo menos uns 20 anos. Assim. Total. Mudar a cultura. Total. Né? Mudar hábito, alguns meses. Agora, cultura é muito complicado. Até porque passa em várias esferas da sociedade daí, né? Então é difícil a pessoa perceber que um ronco pode causar um problemão. É muito difícil. Muito difícil. Mas esse diagnóstico, ele, na grande maioria das pessoas, ele é tardio. Mesmo em grandes centros urbanos, mesmo em São Paulo, no Rio, em Floripa, em Porto Alegre. E assim, nem todo mundo que ronca tem apneia e nem todo mundo que tem apneia ronca. Perfeito. E existe uma variabilidade noite a noite. Né? E a gente sabe que isso existe. Tá? Agora, existem casos muito complexos, muito graves, que, cara, ele pode fazer 5 noites seguidas de polissonografia que vai dar o mesmo resultado grave, complexo. Todas. Agora, tem casos que pode dar diferença. E aí a gente tem que juntar isso com a clínica, a gente tem que juntar, né, se o cara é diabético ou não, se ele é hipertenso ou não, se ele tem obesidade ou não, né, se ele está inflamado ou não por outras questões. Né? Tem uma dúvida muito comum que os pacientes me trazem que eu acho que tu vai conseguir explicar melhor até do que eu consigo explicar, assim. Semana passada ainda, um paciente de obesidade que tá em acompanhamento comigo, acho que deve ter um IMC assim, acima de 50. Hoje eu trabalho muito com grande obesidade, assim, a maior parte do meu público. Então, cara, a apneia do sono é basicamente 100% da minha amostra, assim, né? E de vez em quando me falam isso. André, eu não vejo sentido em eu ir lá fazer um exame na clínica, que com certeza lá eu vou dormir diferente do que eu durmo em casa. Bom, aí... Para as pessoas, né, com IMC 50, 40, 30, etc., isso, na verdade, não vai fazer tanta diferença. Porque a gente está falando de um distúrbio respiratório do sono, em que o exame, nesses casos, vai servir apenas para eu detectar um distúrbio respiratório de sono. Perfeito. É uma análise muito objetiva. Se o paciente tiver uma percepção de sono melhor em casa, ou melhor no laboratório, ou pior em casa, e pior... Isso é percepção, isso é subjetividade. O que eu preciso saber é se esse cara está engasgando, quantas vezes por hora e como ele dessatura. É isso que eu preciso saber. E ele não vai perceber isso, porque ele está dormindo. Perfeito. Né? E a grande maioria dos despertares a pessoa nem percebe, porque eles são muito breves. Você vai perceber no dia seguinte. Aí tem um outro fator que complica, que são... como é que a apneia se manifesta nessa pessoa? A apneia não se manifesta de forma igual em todas as pessoas com apneia. Então, você pode pegar um exame muito zoado, uma apneia gravíssima, e o paciente está na tua frente falando assim, não, eu durmo bem. Não, eu não tô sonolento. Não, eu não tô... Assim, agora, o que o paciente te fala é a percepção dele, que pode ou não condizer com a realidade. Porque, às vezes, a pessoa está há tanto tempo daquele jeito... Já é o normal dela, né? E não virou normal. Sabe onde que eu vejo isso de uma forma muito clara? O paciente começa a tratar. Exato. Que aí é um paciente que uma semana depois ele tá assim, caramba, como mudou minha vida. Esses pacientes muito graves, por exemplo, que a grande maioria deles a indicação é usar o CPAP. No dia seguinte, eles te ligam falando, nossa... Nunca dormi tão bem na minha vida. Isso é viver, eu já ouvi de um paciente. Isso é viver, agora eu consigo jogar bola. Exato. Então, quando começa a tratar e, assim, quando você pergunta a mesma coisa de diversas formas. Porque, às vezes, o cara não vai falar que ele dormiu no sinal vermelho ou que ele deixou
uma travessa de lasanha cair no chão. Que dorme mudando o canal da TV. Que dorme mudando o canal da TV. E que tá sendo cobrado no trabalho, não sabe por quê, porque tá lento pra caramba. Que não consegue emagrecer. Que não consegue emagrecer. Então a gente tem que ser um pouco insistente, que é uma habilidade que o médico brasileiro tem. Porque quando você vai lá fora, é tudo muito protocolar, assim, né? Você tem isso, tem aquilo. Eles têm que seguir aquilo lá, né? Porque se não seguir, são processados e tal, inferno. E aqui a gente tem essa malemolência. A gente pode ser mais clínico, né? A gente pode ser mais clínico. Lá fora, não. É muito complicado. Tanto que eu tenho um público muito forte de brasileiro que mora fora. Como eu trabalho hoje com muita telemedicina, cara, direto. Assim, acho que todo mês eu tenho uns 4, 5 pacientes de fora que querem consultar comigo, porque lá fora a forma de se fazer medicina é muito diferente. Eles não se sentem bem, assim. É muito complicado, é muito impessoal. E realmente, a gente tem muito privilégio. Assim, eu acho que o Brasil ele tem sérios problemas de saúde, óbvio isso, há muitos anos e tal, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade do ponto de vista da relação médico-paciente. Sim. Então, se a gente quiser, a gente consegue fazer muita coisa com pouca coisa. Sim. O que não acontece lá fora. Tem uma coisa que é interessante nesse sentido, às vezes pessoas me procuram e eu, apesar de trabalhar no mercado privado, meu paciente não é um paciente de classe alta. O meu paciente ele se esforça para me contratar. De modo geral, essa é a realidade da galera que eu atendo. E é muito comum a galera que entra em contato com a minha equipe para marcar consulta, enfim, ter medo, até porque a minha especialidade ficou muito conhecida pelos charlatanismos clássicos, assim. E aí tem medo de, nossa, mas eu vou ter que fazer aquelas listas de 60 exames, ou vou ter que usar 1 milhão de manipulados e suplementos e tal. E a gente sempre faz questão de falar isso. Cara, provavelmente não, assim. Provavelmente esse não é o caminho, é exatamente o oposto disso. E às vezes tem paciente que eu vou levar 3, 6 meses para pedir um exame laboratorial, por exemplo, de ver que, cara, nesse momento não é tão relevante assim, dá para esperar, dá para começar e depois avaliar essas coisas, se agora tu não consegue investir, se agora tu não consegue fazer. E acho que tá muito conectado a esse rolê de a gente poder realmente se conectar com o paciente, entendê-lo e construir saúde junto, né? Que é o que a gente acaba fazendo em DMEV, por exemplo, né? Exatamente. Então, aí é que tá. Os pacientes, eles chegam pra gente com experiências prévias. Né? E eu acho importante a gente conversar sobre elas com eles. Porque a gente tem que alinhar a expectativa. Total. Não dá para começar um tratamento sem alinhamento de expectativa. Isso vale para insônia, para apneia, para diabetes, para depressão, para câncer. Qualquer doença crônica, principalmente. Qualquer coisa. Eu acho que tem momentos que a gente precisa, sim, ser um pouco mais mais duro, né? Lógico que tem um jeito para fazer isso. Sim. E tem momentos que a gente vai flexibilizar, né? Muitas pessoas me perguntam, eu vou morrer dormindo? Olha, ninguém morre... Assim, tem aquela coisa, né? Da maioria dos acidentes vasculares encefálicos, os infartos acontecem ali no final, mas assim, tecnicamente, você pode morrer por um problema cardiovascular, né? Você não morre por causa ninguém do sono, né? Morre por causa do sono, né? Tem até uma doença super rara, né? Que é a insônia familiar fatal, que tem 2 famílias no mundo, né? Nossa, nunca nem tinha ouvido falar. Vou entrar aqui nessa discussão, porque, sei lá, são... Acho que não dá nem... Assim, é uma coisa extremamente rara. Agora, é mais raro que doença rara. Tirando esses casos, né? Ninguém morre dormindo. Você vai dormir das consequências crônicas de noites mal dormidas. Que aí sim, a principal consequência é aumento de risco cardiovascular. Então a gente sabe que a apneia está fortemente associada a infarto, a derrame, a diabetes, a hipertensão, a inflamações diversas, né? Recentemente saiu um estudo bem legal assim de os pacientes com apneia com maior deposição de cálcio em coronária. Então, assim, é complicado. O negócio é complicado mesmo. Então, um ronco é a ponta do iceberg para um problemão. Esses tempos eu tenho um colega em Floripa que é uro-oncologista. O Ricardo Kupka, sensacional. Eu sempre encaminho meus pacientes para ele. Esses tempos eu estava com um paciente em consultório de obesidade e tal. E o paciente de obesidade ele é um paciente com muitas queixas, né? Porque
de modo geral, é um paciente que já está cronicamente lidando com muitas coisas. E aí ele tinha uma queixa de impotência importante, já com o discurso da testosterona para resolver tudo, guri de 30 e poucos anos, assim e tal. Resumo da história, encaminhei pro Ricardo, eu tenho uma mania de sempre que encaminhar alguém, já fazer contato com um colega, pra discutir esse caso antes e tal. E daí o Ricardo me falou assim, André, já pense em alguém da medicina do sono. Que provavelmente isso é distúrbio de sono. E aí ele me falou na época, eu não vou lembrar agora os números, mas ele me inclusive mandou um estudo recente, assim, que fazia uma relação bem feita, assim, entre a incidência de distúrbios de sono e a incidência de impotência sexual em homens jovens com obesidade, inclusive. Não, eu não sei o dado objetivamente, mas eu nem vou duvidar do que na teu prática colega a gente vê falou, isso, né? Na prática... eu vi o estudo, de fato, também não vou lembrar os números, mas era um estudo bem feito. É uma assim. coisa bem óbvia, bem corriqueira, assim. Eu já perdi a conta de quantos pacientes chegam no consultório falando que a testosterona tá baixa. E aí alguém falou que poderia ser problema de sono, o cara não acreditou e queria me ouvir, sabe? Eu falei, realmente faz sentido. Provavelmente Se você não dorme bem, então a testosterona vai lá pro pé, né? E hoje em dia a galera coloca muita culpa ali no exame laboratorial, né? E aí você quer tratar o exame, você não quer tratar... É um raciocínio muito linear que os pacientes têm, né? E a gente tem que desconstruir isso, claro, porque é nosso dever, a gente tem esse conhecimento. Então, não é uma coisa linear, a minha testosterona está baixa, então vou repor. Não, não é assim que funciona, né? Então, a prática clínica, ela é um dom, assim. Eu acho que a gente tem muito privilégio, assim, de fazer isso. E é legal que, acho que com o tempo, assim... Cara, eu sou um bebê de medicina. 7 anos não é nada, assim, somos, né? Somos. Mas é legal que, apesar de ser um bebê, a gente já não é mais recém-nascido, assim. Parece que a gente vai ficando melhor nisso, né? A gente vai entendendo mais, assim. Tem coisas que as pessoas me falam hoje que eu... Opa... Essa frase, o jeito de falar isso, a gente começa a realmente entender de gente. Que eu acho que é o que faz do médico realmente ser um bom médico, para além do conhecimento técnico-científico, né? O meu avô, ele faleceu em 2019. Ele era médico. Né? O que ele fazia? Bom, ele era tudologista, né? Porque na época dele, ele se formou em 56. Caramba. Então não tinha, na época ainda não tinha residência, né? Se você quisesse ser um neurologista, você tinha que grudar lá no neurologista e aí um dia você ia ser, né? Não tinha a residência, né? Surgiu um pouquinho depois que ele se formou. Mas posteriormente ele ganhou 2 títulos de especialista na década de 70. Um da SOGESP, de obstetrícia, porque ele, sei lá quantos milhões de partos ele fez e tal, e mulheres atendendo. E outro da Sociedade de Pediatria. Então, meu avô, o único pediatra que eu tive na vida foi meu avô. Deve ter tido um ou outro aí, mas... Então, eu lembro uma cena muito impactante, assim, até me emociono quando eu lembro que ele atendia os pacientes em casa, o consultório dele era na casa dele, e aí ele olhava pro cara e falava, esse aqui tem diabetes, esse aqui tem pressão alta. Porque na época dele... Era isso que tinha. É você olhar, escutar, tocar, examinar e tal. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu mostrei um livro de genética pro meu avô. Ele falou, nossa, que é isso? Tinha. Era outro mundo, né? Então, tem um professor da faculdade que eu lembro também que contava da urologia, que ele era assim, na época que ele me deu aula, já devia estar aposentado, inclusive, mais de 80 anos, assim. E ele falava que quando ele começou a clinicar, ele diagnosticava hiperplasia prostática benigna no interior pela ponta da bota dos homens, porque elas eram manchadas de pinguinhos de urina que caía na bota e ia manchando, assim, que para ele era um sinal quase patognomônico de próstata aumentada. Assim. Tanto é que esses nomes, né, de sinais e sintomas, eles usavam... Hoje caiu... Eu sei que caiu em desuso, né? Não se faz mais, né? Mas acho que perdeu muito a riqueza, né? Dos epônimos, tu fala. Perdeu muito. Mas assim, quanto mais a gente resgatar isso, mais a gente vai se conectar com os pacientes, né? E aí tem uma coisa que eu queria mudar de saco para mala aqui, mas eu acho que é um aspecto que talvez seja a coisa mais importante que a gente possa compartilhar aqui hoje com as pessoas, assim. Tu falou ainda há pouco de dormir bem. Como que a pessoa que está ouvindo a gente em casa, leigo, que não faz ideia desses termos que a gente está usando aqui, como que ela identifica se ela está dormindo bem ou não está?
O sono ele é uma construção, né? Deixa eu só tomar uma... Ele é uma construção. Então, uma boa noite de sono começa quando você acorda. Então, se você acordou com a sensação de que você poderia ter um sono melhor, já é um sinal que você não está dormindo bem. Nossa, só isso, Caio? O melhor termômetro é você. Como tu está te sentindo ao acordar? Como é que você está se sentindo? Né? Parece que passou um rolo compressor no teu corpo. Cara, isso não é normal. Alguma coisa não tá bacana. Passa o dia sonolento, passa o dia com dificuldade de memória, passa o dia irritado, impulsivo, comendo muito, bebendo muito café. É sinal de que a tua noite não tá bacana, o teu sono não tá legal. Então, o melhor termômetro é a gente. Mas aí eu tenho que saber quanto de sono REM, como é que meu relógio tá falando isso, aquilo. Eu acho que os relógios, os celulares, os aplicativos, eles são importantes para você se organizar, porque muitos deles têm diários, né? Diário de sono, diário de alimentação, diário de atividade física. Você pode anotar ali suas percepções e até levar para o teu médico para discutir isso junto, mas eles não vão falar assim exatamente o quanto de REM, o quanto de não REM você tem. O que vai falar isso é de fato a polissonografia com o eletroencefalograma e tal. Eles dão uma medida aproximada. Eles podem servir de uma grande triagem. Então, você tá lá com um Apple Watch, com um Garmin, com Fitbit, qualquer coisa. E aí ele tá falando continuamente que o teu sono tá superficial. Procure ajuda. Porque isso é uma parte da equação. Sim, ele tá falando que o teu sono tá... exame sensível. É isso. Ele tá falando que teu sono tá fragmentado, mas você não sabe se é apneia, se são maus hábitos, se são... Se é algo, de fato. Se é algo, exatamente. Se você tá mexendo muito. Até porque, de novo, são queixas que são subjetivas. Exato. Tô cansado e tal. Quer dizer que eu tenho uma deficiência de sono? Não! Que eu tenho problema de sono. Pode ser outras coisas, né? Pode ter hipotireoidismo, pode ter uma deficiência grave de uma vitamina B12 da vida, que vai causar esse tipo de queixa também. Então, é isso. Acho que é ficar atento a esse sinal e buscar ajuda para entender se pode ser esse o problema ou não, né? E outra coisa. Se você, por exemplo, tá muito preocupado com o sono, se você já acorda pensando na noite seguinte, se vai conseguir dormir, se não vai conseguir, é sinal de que a coisa não tá legal também. Porque o sono, ele é um comportamento, ele é um fenômeno inerente à nossa espécie. A gente só tá aqui por causa dele. Né? Então, não é normal ele ser um sofrimento. Definitivamente não é. Né? Agora, por questões culturais, por questões laborais, sociais, ele realmente ficou complicado. Ele ficou em segundo plano. Mas o que acontece quando você deixa o sono em segundo plano? Você adoece. O que acontece se você deixa a atividade física em segundo plano? Você também adoece. O que acontece se você deixa uma boa alimentação em segundo plano? Você também adoece. Então, com sono não é diferente. E aí entra plano de cuidado, eu acho, né, cara? De que as pessoas consigam entender que beleza. Identifiquei que eu tenho aqui uma condição de sono, que meu sono não tá legal. O que eu faço a partir daqui, né? Como que eu posso trabalhar para melhorar isso? Já que as medicações a gente está entendendo que elas até podem ser utilizadas, mas me corrija se eu tô errado. Data para entrar e data para sair, enquanto a gente executa um plano de mudança de estilo de vida em relação ao sono, né? Sim, as coisas acontecem em paralelo, né? Novamente, não é um raciocínio linear. Perfeito. Vai ter altos e baixos nesse processo. Existem pacientes e pacientes. A gente primeiro tem que fazer diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese. Isso é insônia? Isso é apneia? Isso são maus hábitos de sono? E aí, a partir que eu dei o nome pro boi, aí eu vou tratar. Porque cada coisa tem um caminho. Um caminho, né? Então, geralmente, tratamento de insônia, tratamento de escolha, ele é comportamental. Então, são técnicas de psicoterapias comportamentais,
focadas, né, para insônia. Então, a gente vai trabalhar aspectos cognitivos, respiração profunda, relaxamento muscular progressivo, restrição de sono. São mais ou menos aí 16 técnicas dentro de um protocolo de tratamento que tem um começo, um meio e um fim. E que 70%, 80% das pessoas que seguem este protocolo melhoram da insônia. É uma taxa extremamente alta. O problema é que a adesão é muito baixa, né? Porque dá trabalho também, né? Dá trabalho. 30%, 40% das pessoas realmente completam. O restante não adere muito, né? Por diversos fatores, né? Como qualquer outro tratamento crônico, né? E agora, o tratamento da apneia... Aí a gente vai ter que ver qual que é o fator que está mais impactando. É peso? É anatômico? Tem que resolver o nariz primeiro, né? As pessoas confundem muito. O problema da apneia está na garganta, não está no nariz. Porém, se você tem um nariz ruim, você não vai conseguir tratar a apneia. Então, a coisa está interligada. Então, o contato com o colega otorrino, ele é constante, né? Porque... Eu até tenho começado a convencer os colegas a passarem no otorrino antes de fazer a polissono. Que eu tive alguns casos de identificar, assim, queixas nasais e tal, que resolviam. Porque se o cara tem apneia e tiver o nariz ruim, ele não vai conseguir tratar, porque todas as modalidades de tratamento de apneia vão precisar do seu nariz funcionante. Então, que vai corrigir a respiração através do nariz, né? Exatamente. Então, então, assim, cada transtorno ali tem um caminho. Agora... As técnicas comportamentais que a gente utiliza para tratar a insônia, elas têm uma função preventiva também. Então, para quem não quer ter problema de sono, tudo aquilo que a gente aprende ali num tratamento de insônia é válido. Né? Então, acordar todo dia no mesmo horário, incluindo dias de folga e finais de semana, independentemente da quantidade de horas que você conseguiu dormir, para acumular o cansaço necessário para você dormir bem no dia seguinte. Estar no quarto somente para dormir e não usar o quarto de escritório, de refeitório, o quarto para resolver pepino, para fazer o seu planejamento financeiro do mês, para decidir reforma, não, o quarto é para relaxar, né? E para transar, e para namorar. Talvez o horário da noite a gente deva, inclusive, começar a criar essa cultura. O horário da noite e do dia, né? Porque hoje a gente tem um problema de desconexão e um problema de reconexão, né? Você acorda com o celular do lado, já respondendo e-mail, WhatsApp, né? Então a gente tem que ter um tempo de reconexão. A gente sai do sono em que a nossa frequência cardíaca está entre 40 e 90 batimentos por minuto. Quando você acorda e já pega o celular, vai para 160. É um puto estresse cardíaco isso. Mas faz isso todo dia. Então a gente tem que ir se reconectando aos poucos e tal, né? Fazer as atividades básicas primeiro, tomar um pouquinho de sol. Uma atividade física de manhã é sempre muito melhor. Agora, só tenho a noite para fazer. Cara, faça. É melhor fazer do que não fazer. Saiba que você pode ficar um pouco mais agitado à noite. Você vai precisar de, sei lá, meia hora a mais para se desconectar, não é? Final das contas, não tem sentido uma pessoa ficar 10 horas no quarto se ela não dorme às 10 horas. Perfeito. Então, isso, na verdade, vai alimentar um círculo vicioso de preocupação com o sono. Você vai ficar mais tenso, mais preocupado, vai brigar com o travesseiro. Então, ir para o quarto só quando tiver com sono, quando tiver realmente cansado e com sono. Né? É muito melhor você dormir 6 horas bem dormidas do que 8 mal dormidas. Né? O mais importante que quantidade são ciclos. REM, não REM, REM, não REM, REM, não REM. Se você faz isso 4, 5 vezes na noite... Tá ótimo. Né? Excelente. Agora, a gente sabe que para um adulto, menos de 6 horas, menos de 5 horas, já prejudica o nosso colega aqui. Né? Então, um adulto, assim, é o que a gente utiliza de ponto de corte, né? Entre 6 e 8 horas. Agora, você tem a galera dormidora longa, você tem o dormidor curto, você tem um cara que é mais noturno, o cara que é mais diurno, você tem o cara que mora na praia, você tem um cara que mora no campo, e aí você tem um cara que mora em São Paulo, você tem um cara que mora em Ribeirão. Então, o sono, ele depende dessas pistas ambientais. Com certeza. Porque, de novo, é cultural, né? Quantos pacientes eu atendo em São Paulo que tem casa na praia e falam pra mim, puta, eu durmo muito melhor na praia. Cara, é óbvio. Aqui você tá atolado de coisa, teu chefe não para de te ligar, é encheção de saco o tempo inteiro. Aí você vai lá pra praia, com uma exposição de luz solar ok, faz um monte de coisa o dia inteiro, 6 horas você já tá
Eu já ouvi de uma paciente, e aí não é nem de sono, mas eu acho que tem um paralelo muito parecido aqui. É uma paciente que, enfim, trata obesidade comigo também, e ela só tem constipação em casa. Se ela vai para casa da família, que é a casa onde ela foi criada, que é numa fazenda longe do centro urbano, iFood, que não tem iFood, não tem problema, que é outro rolê, lá ela não é constipada. E aí ela já tentou entender se é a comida, que não... Eu já falei pra ela, cara, não é a comida propriamente dita, assim, né? É esse contexto como um todo do que tu vive lá, que com certeza melhora a resposta ali do plexo mioentérico e tal, e tudo funciona melhor. E aí, assim, a gente tem que colocar o pé no chão também, né? Porque hoje em dia tá muito... E eu acho bom que esteja na moda, né? Que é a dieta mediterrânea, as Blue Zones. Cara, beleza. Mas, assim, o que a gente pode aplicar aqui? Total. Né, no Brasa. Total. Pô, eu vi lá, né, o documentário da Netflix das Blue Zones, né? Muito legal. Pô, animal. Mas e aí? E aí eu olhei pra Moema, assim, eu olhei pro meu consultório e falei, cara... Por onde começar? Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria pra... Isso é uma queixa, por exemplo, que muita gente que faz... Nada contra, tá? Mas muita gente que faz não sei se é certificação, se é pós, sei lá, de medicina do estilo de vida fora, chega aqui e não sabe o que fazer, velho. Porque, assim, é o contexto, né? Completamente diferente. Tá lá em Boston, velho. Entendeu? Eu fiz um trabalho nesse último ano, eu fiquei 1 ano como nômade digital, passando em projetos sociais do Brasil, né? Levando os princípios de MEV para pessoas que trabalham em projetos sociais. E aí, a pessoa que trabalha em um projeto social são pessoas de um poder socioeconômico completamente diferente do que eu tô acostumado a atender no consultório, assim. Então, eu ia lá para ensinar a comer fruta, eu ia lá para ensinar a tomar água, eu ia lá ensinar a desligar o celular 30 minutos mais cedo, porque não dava para ser mais do que 30 minutos mais cedo. E eu acho que aí a gente fala também um pouco de equidade do acesso a esse tipo de saúde que a gente está defendendo aqui, né? E eu te trago essa pauta porque eu acho que aqui nas telas a gente tem um grande problema para o sono, né, Caio? Sim. O que primeiro a gente tem de conhecimento científico mesmo em relação a esse tempo de abstenção da tela e tudo mais? E aí já fazendo um paralelo meio crítico do quanto isso é viável no contexto de mundo que a gente está levando hoje, assim, porque é isso, né? Bom, respondendo a primeira parte da pergunta, né? O que a gente tem de conhecimento científico sobre isso é pouca coisa. Porque a internet adora falar sobre isso, mas ciência mesmo não tem muita coisa, né? Não, é pouca coisa. Pouca coisa. Porque não dá, né? É difícil fazer um estudo desse, né? Como é que você vai dar... Tem que aprender. iPhone para 150 pessoas no ambiente de controle. Enfim, não é tem. Difícil. É difícil. Estudo em medicina de estilo de vida é difícil de ser feito. E é por isso que tem se preconizado cada vez mais estudos de vida real, né? Intervenções de vida real, né? Que aí já é uma outra... Acho que dá um outro podcast. Mas, então, o que a gente sabe, né? Exposição à tela, né? Com a frequência de luz azul, né? Que é a que tem no iPad, no celular, no computador. Por dias consecutivos, de fato, vai atrasar o horário que o teu corpo produz a sua melatonina e, portanto, você vai ficar com a fase do teu sono um pouco mais atrasada. Ou seja, você vai pegar no sono mais tarde e, consequentemente, se você for deixado ali num ambiente livre de horário, você também vai acordar mais tarde. Então, isso a gente sabe que acontece. Bom, aí a gente tem um outro problema que é o que a gente vê na prática clínica. O celular, ele é um ambiente extremamente ansiogênico. Então, é muito estímulo, é muita informação em curtos períodos de tempo. Não tem como você processar toda essa informação. E às vezes a pessoa acaba numa armadilha, né? As pessoas não têm muita habilidade, e acho que todos nós passamos por isso em algum momento. Mas assim, você começa no e-mail, aí depois você vai para o WhatsApp, depois você vai para o Instagram, depois você vai para o Facebook, aí você vai para o LinkedIn. Aí você lembra que você tem que ligar para tua avó, depois você lembra que você tem que pegar a tua marmita lá embaixo, não sei o que. Passou 2h30. Passou 2h30. E claro, tem aplicativos, tem ferramentas ali que foram feitas de fato para você não sair, né? Tem o dilema das redes lá, explica muito bem isso, né? Então funciona assim, todo mundo sabe que funciona assim.
Agora, o dedo é teu. Sim. Então, quem aperta, quem rola o fio, é você. Uhum. Eu não imagino hoje em dia eu viver sem celular. Uhum. Nós nascemos Sim. nessa era, né? A gente pegou essa transição, né? Nós somos filhos do nosso tempo. Então, assim, hoje o celular para mim é um instrumento de trabalho Total. que eu não vou viver sem. Então, eu vou aprender a usá-lo de uma forma que não prejudique a minha saúde. Então, hoje, por exemplo, eu tenho, depois de muitos anos trabalhando em rede social, isso gera uma certa reflexão para você rever algumas coisas. Então, hoje, eu sou uma pessoa que, quando eu não estou bem, eu não vou... Eu vou ficar quieto. Vou ficar... Forçando a barra, né? Postando, né? Eu não vou ficar... Não. Porque aquilo me gera estresse. Porque quando eu falo alguma coisa, quando eu escrevo alguma coisa, e ainda mais a gente que de certa forma somos figuras públicas... A gente forma opinião, né? Tudo que você faz você tem uma responsabilidade. Então, eu não fico completamente relaxado com tudo que eu escrevo e com tudo que eu falo, porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Perfeito. Eu sei das consequências que aquilo pode me trazer. Agora, por quê? Porque eu tenho bom senso. Perfeito. Porque tem gente que... Tá nem aí. Tá nem aí, foda-se, posta o que quiser, fala o que quiser, e fala um monte de merda e tá tudo bem. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa noção também. Né? Só que o desenvolvimento da tecnologia, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas que estudam cultura, sociologia, eles não estão acompanhando o desenvolvimento do nosso próprio cérebro, cara. Isso. Ultrapassou, né? Então assim, é muito ansiogênico. E quando você faz isso à noite, no momento em que você deveria estar fazendo atividades mais introspectivas, né? Atividades mais... sei lá, né? Um contato social maior com uma pessoa que você gosta. Artesanato. Ouvir um disco, escrever no teu diário, ouvir uma música, cozinhar. Agora, hoje em dia se perdeu isso, né? Hoje em dia tem muita gente que vive para trabalhar, né? Não trabalha para viver, então. Total. Lá em casa a gente tem uma norma. Não existe DR depois das 18 horas, por exemplo. Entende? É isso. É construir ambientes seguros para cuidar do sono, inclusive, né? Chegar em casa e não acender todas as luzes, ter um abajurzinho ali. Tem que adequar, né? Uma paciente me marcou muito na pandemia que eu falei esse negócio para ela. De, olha, o teu quarto só serve para namorar, para se deitar. E aí é importante... Aí ela deu risada, começou a dar risada. Eu falei, o que você tá rindo? Ela falou, cara, eu moro num estúdio de 23 metros quadrados. Eu pensei nisso quando tu falou também. Aí é que tá o lance de você... Tá bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer? Então a gente tem que diferenciar. O teu cérebro ele tem que associar o que é dia e o que é noite. Então de dia a cama vai ter que estar arrumada. Não vai deitar nela. Não vai deitar nela. E de noite ela tem que estar preparadinha ali para você deitar embaixo da sua coberta. De noite você vai ter luzes amarelas, luzes vermelhas, ou diminuir, luz branca nem pensar. E de dia, janela aberta, ar entrando, né? Cozinha rolando ali. Então essa diferenciação de ambiente. E a gente vai ter que adequar isso para cada mundo que aparece na tua frente no consultório, entendeu? Total. E eu vejo que essa construção de ambiente é fundamental pra gente falar de saúde como um todo, né, cara? Com certeza. Eu falo muito disso com os meus pacientes e é muito frequente eu ver... eu recebo geralmente essas pessoas que vêm com a queixa da obesidade e tal, e a gente começa a construir esse processo de mudança de estilo de vida, né? E eu vejo uma transição grande de ambiente, inclusive. É muito comum eu ver gente mudando de carreira profissional, separando, resolvendo ter filho ou desistindo de ter filho por causa da saúde. De trazer a saúde como um fator primordial nas decisões que eu passo a tomar na minha vida mesmo, sabe? E olha que interessante, né? O ambiente ansiogênico, ele é muito parecido com o ambiente obesogênico. Total. Na pandemia, teve até um termo, não sei exatamente quem que inventou, mas eu acho que saiu numa reportagem da BBC, sei lá, que é o Depression Room, que é aquele quarto em que a pessoa faz tudo ali. Faz tudo.
Eu lembro até da foto da reportagem. Era uma pessoa completamente largada de pijama, com o computador do trabalho aberto e uns McDonald's do lado, assim. E assim, você não sabe o que é dia, o que é noite. Inverte ciclo, sono, vigília. Então, o ambiente ansiogênico e o obesogênico, eles compartilham muito. Total, total. De e aí, tu traz uma pauta que eu queria trazer, indo para os nossos finalmente aqui. Obesidade... Acho que quase todo mundo que nos ouve aqui vai se identificar com esse problema. E obesidade e problemas de sono. Sim. Tem como a gente saber o que causa o que ou é tipo ouve a galinha? Putz, é difícil, né? É difícil, a não ser que você tenha uma história muito clara, você conhece o paciente há muito tempo. A obesidade por si só, né, por ser um estado pró-inflamatório muito intenso, ela, mesmo se o paciente é obeso e não tem apneia, ele pode estar sonolento. Por conta do estado pró-inflamatório. Né? Isso é muito, muito comum, porque não é todo obeso que tem apneia. Né? É importante falar isso. Né? Mas ele pode estar sonolento por outras questões. Sim, pelo próprio aumento de peso. Pelo próprio ganho de peso, né? Então, eu costumo não ficar procurando assim muito com o paciente a causa das coisas, porque eu vejo que isso gera muita... ansiedade. Muita angústia. Geralmente, esse tipo de discussão eu levo para minha supervisão, eu levo para casa para estudar e tal, mas com o paciente, hoje em dia a gente quer ter resposta para tudo, né? Por quê? Porque e a real é que é tudo muito multifatorial, né? É. Principalmente nessa área aqui, tudo tem muita causa, não é uma coisa. Por que o Hamas atacou Israel? Puta, cara, eu vou ficar 8 horas falando disso aqui e talvez eu não chegue numa conclusão. Total. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que... Cara, beleza, a situação é essa. Vamos tratar o que a gente está vendo aqui. Qual que é o fenômeno que está acontecendo? Qual que é o cluster de sinais e sintomas? Então, nós vamos tratar isso. Né? São co-intervenções. Perfeito. Que é uma coisa que, por exemplo, no estudo científico a gente não tem como. Muito. Esses dias eu acho que foi tu, se não foi tu me corrige, mas eu acho que foi tu que postou algo no Instagram que me chamou a atenção, que tu falava sobre, eu acho que era isso, uma quase super crítica que alguns profissionais de saúde têm feito ao uso de alguns suplementos e de algumas coisas naturais, digamos assim, e tal. E o repensar essa super crítica, com muitas ressalvas aqui na minha fala, justamente por, vamos lá, sou eu e o meu paciente em sofrimento aqui na minha frente. O que eu consigo construir para ele com o que a gente tem de ciência? Porque a evidência perfeita ela é muito rara. É rara. E assim, toda a história tem 3 lados, né? Porque a gente que é médico, assim, a gente é meio podre, né? Porque o cara chega lá com uma... Sei lá, com uma... ele é um tratado, né? Não é nem uma prescrição. Tem lá, 56 mil coisas. Então, até pouco tempo atrás, isso me irritava. Automaticamente, eu nem conheço o cara que prescreveu. Sim. Automaticamente, puta, charlatão, isso, é aquilo. E eu acho que com a maturidade, assim, eu vejo que isso não é muito o caminho. Claro que existem maus profissionais, existem bons profissionais, mas, cara, pro paciente ali ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, vamos tentar entender por que tem 56 coisas ali. Vamos analisar criticamente. Então, hoje em dia, as pessoas perguntam para mim, Caio, o magnésio ajuda a dormir? Eu falo, olha, o que a gente tem de evidência assim, é um pouco discutível. Depende do parâmetro que você está... O que é melhora, né? Diminuir o tempo que você demora para dormir. Então, assim, quais são as co-intervenções, né? Qual foi o estudo que foi feito? Então, assim, o que tem de evidência é um pouco complicado se você comparar, por exemplo, com um TCC para insônia. Perfeito. Que é amplamente estabelecido. Aliás, TCC é um negócio que, cara, veio aí uma estrutura de psicoterapia foda pra muita coisa, né? Eu não sei se vai te ajudar, assim, cientificamente falando, mas não vai te fazer mal, tá? Então, você quer continuar a tomar porque você pagou os, sei lá, R$1.000? Continua, velho. Assim, porque a gente sabe que aí tem efeito placebo, tem efeito nocebo, então assim, a gente sabe, isso faz parte, qualquer intervenção vai ter um pouquinho de placebo ali, entendeu? Então você tá ajudando aquele cara, quem é você para tirar o magnésio ou sei lá, o mulungu? Cara, tá... Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. Tem gente com um Zolpidem, 10 comprimidos noite.
E alguém tá prescrevendo também. Exato, então né? O buraco tá mais embaixo. Então, antes de condenar o coleguinha, a gente tem que entender todos os lados, eu acho. Total. Por mais que você não acredite naquilo. E por mais que o cara esteja sendo charlatão, de fato, né? Isso não invalida, uma coisa não invalida a outra, né? Uma coisa não invalida a outra. E tem também, acho que, um rolê de muita autonomia dos pacientes, né, cara? Cada um procura o que quer. Total. Entendeu? O paciente hoje chega tomando 5, 6, 7 suplementos e, às vezes, tirar isso vai tirar a saúde, entre aspas, do paciente, porque, às vezes, é aquilo que ele vincula com a construção do estilo de vida, por exemplo. Exatamente. Né? Às vezes, a coenzima Q10 ali, que, cara, não fede nem cheira, mas dá pra ele o gatilho pra tomar um bom café da manhã com ovinho, uma fruta. Você trabalha com isso muito mais do que eu. Eu recentemente fui ao nutricionista, que eu precisava ajustar umas coisas e tal. A primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, assim, minha família é italiana, eu tenho um macarrão tatuado aqui no meu braço. Eu tenho que comer macarrão. Você não vai tirar o meu macarrão, entendeu? Então, assim, não dá... Tem maneiras e maneiras de você comer macarrão, maneiras e maneiras de você tomar Zolpidem, maneiras e maneiras de você tomar o Ozempic. Total. É sempre muito individual, né, cara? Não dá pra generalizar, não. Exatamente. Isso é personalizar cuidado, né? Total. Meu querido, pra gente encerrar, eu tenho uma pergunta de praxe aqui, que é uma pergunta bem subjetiva, como quase tudo que eu penso aqui. Acho que a ideia é essa. Não tem uma resposta certa. Mas eu queria muito ouvir de ti o que é saúde pra ti hoje. Pro Caio mesmo, não é do ponto de vista científico em si. O que é saúde na tua vida hoje? Olha, é bem complicado essa... Eu costumo dizer que essa pergunta ela pode ser tudo e pode não ser nada também. É bem complicada essa pergunta, viu? Cara, pra mim saúde é você chegar em casa e olhar para tudo que você fez durante o dia e falar assim, que dia da hora que eu tive, sabe? Por todos os perrengues, todos os problemas, mas eu vivi esse dia e eu gostei de tudo que eu fiz. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu tenho valorizado cada vez mais as conexões sociais, assim. Eu acho que isso é muito fundamental. Né? Eu venho de uma história de vida recente, assim, que eu tenho repensado muita coisa, valorizado cada vez mais pequenos encontros, em vez de se encontrar com 25 pessoas no final de semana. Né? Então, eu acho que saúde acho que é conexão social e olhar pro teu dia ali e falar, pô, cara, foi foda esse dia, entendeu? Gostei. Meu querido, muito obrigado pela tua presença. Valeu, foi uma honra. Acho que a galera que ouvir esse episódio vai aprender muita coisa massa. E seguimos juntos construindo saúde por aí. Brigadão. Obrigado, valeu pelo convite. Valeu. Teu arroba pra galera que quiser te seguir é... É fácil, Caio no Sono. O branding é bom, né? O branding é bom. Gente, valeu. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.